Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por ouvir o programa Hora de Estudo Bíblico. Antes de abrir a Palavra de Deus para o nosso estudo de hoje, vamos pedir sua bênção sobre este ministério. Querido Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos em Tua presença em oração. Chegamos ao trono da graça, onde podemos encontrar graça e misericórdia em tempos de aflição. Senhor, nós temos sempre necessidades, às vezes emocionais, às vezes físicas, mentais, mas, mais que tudo isso, espirituais. Pedimos que, através da exposição da Tua Palavra, essas necessidades espirituais sejam supridas. Amado Deus, nós pedimos por aqueles que estão ouvindo o programa, por aqueles que receberão a Tua verdade, a Tua Palavra Santa, que ela penetre nos corações e produza frutos para a glória do nosso Salvador. Nós te agradecemos por Tua Palavra, pois sem ela não poderíamos sobreviver. Somos profundamente gratos pelo Ministério de Rádio, pelo privilégio de alcançar muitos lares com o Evangelho da Salvação e com o ensino bíblico. Senhor, ajuda aqueles em dificuldade. Mostre-lhes que Tu estás perto deles. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, vamos para Levítico capítulo 23, versículos 23, 24 e também 25. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial com o sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. As 4 primeiras festas que vimos até agora e as verdades que elas mostram são: a festa da Páscoa simboliza a salvação do crente. A festa dos pães ázimos simboliza a santificação do crente. A festa das primícias simboliza a mordomia do crente. E a festa das semanas, que simboliza o serviço do crente. Temos então 4 palavras-chave: salvação, santificação, mordomia e serviço. Estas 4 palavras estão relacionadas às 4 festas que estudamos. Agora lembre-se, estas festas não são ocasiões em que as pessoas se reuniam para comer e se divertir, eram santas convocações. Eram reuniões do povo de Deus para louvá-lo e adorá-lo, e claro, para fortalecer sua fé. Agora chegamos à 5ª festa, a festa das trombetas. Se você ler os versículos 23 a 25 de Levítico 23, vai entender que esta festa tem um significado além do que inicialmente se pensa. A Bíblia, por alguma razão, não explica algumas coisas que Deus disse, mas eu não creio que esse seja um desses casos. Eu adotei uma regra: quando a Bíblia se cala sobre certo assunto, eu também me calo. Sempre que alguém vem e me pergunta algo que não tem uma resposta na Bíblia, então eu digo: eu não encontrei a resposta na Bíblia. E quando a Bíblia não diz nada, eu também não digo. Eu não vou especular, não vou tentar adivinhar coisa alguma. Se eu posso comparar algo da Escritura com outra passagem e responder as perguntas, eu faço. Se não, fico calado em silêncio. Antes de irmos para a festa das trombetas, Levítico 23, de 23 a 25, creio que precisamos falar sobre o significado das trombetas. O que significavam as trombetas? Se você olhar no livro de Números, capítulo 10, versículos 1 e 2, você verá que a ideia de trombetas e seu uso se originaram em Deus. Ele disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata. O som da trombeta representava a voz de Deus, ou seja, era a maneira de Deus se comunicar com o povo peregrino. Eles estavam viajando pelo deserto 40 anos de viagem, e eles precisavam saber como e quando mudar de lugar. Eles precisavam saber o que fazer e quando fazer. Deus então sugeriu que eles fizessem 2 trombetas e depois lhes disse como tocar essas trombetas para que as pessoas estivessem prontas quando elas soassem.
A trombeta, em certo sentido, era a voz de Deus. Nesta primeira menção de seu uso, em Números, capítulo 10, lemos que os sacerdotes foram escolhidos para fazer soar as trombetas. Números 10, versículo 8 diz: "E os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas." Então Moisés nos diz, guiado pelo Espírito Santo, que a trombeta está ligada à vida de Israel, tanto no passado como no futuro. Era importante para Deus que certas pessoas qualificadas tocassem as trombetas, e cada trombeta comunicava ao povo o que Deus queria dizer. Assim, Deus orientou os sacerdotes e estes tocavam as trombetas, levando a mensagem para todo o acampamento. Era obrigatório, então, que esses sacerdotes fossem treinados para tocar notas diferentes. Havia um som especial para a adoração, outro som para o deslocamento, outro para a guerra. Então, as pessoas que tocavam as trombetas deveriam ter cuidado para tocar a nota certa. Você vai perceber o quanto era importante que aquele que tocava a trombeta desse um som claro e distinto. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8, Paulo usou este exemplo no Antigo Testamento, quando disse: "Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha?" Um dos contextos da primeira carta aos Coríntios está relacionado ao dom de línguas. A ilustração nos ensina que, se o som vindo da trombeta não produz o efeito certo para os ouvidos de quem a escuta, não se pode esperar que alguém entenda. Então, ele usa isso como uma ilustração ao lidar com a insensatez da confusão das línguas na igreja de Corinto. Não o verdadeiro dom de línguas, mas o mau uso e abuso das línguas, que era característica desta igreja em Corinto. O uso mais geral das trombetas na Bíblia se aplica diretamente a Israel. Mas quando Paulo deu um breve histórico das ordenanças de Deus para os judeus e de como Deus tratava com a nação de Israel, ele disse em 1 Coríntios 10, 6: "Ora, estas coisas ocorreram como exemplos." Como estas coisas foram escritas para nos ensinar, devemos saber um pouco mais sobre a trombeta e seus usos para obter instrução prática para as nossas vidas. Vivemos em uma época de sons de trombetas incertos. Esta é uma época de perplexidade. Lobos vestidos de ovelhas estão soando suas trombetas e as notas não são muito claras. Como resultado, as pessoas hoje estão confusas. O que precisamos é um som claro, que envie homens e mulheres na direção certa. Bem, vamos ver primeiro a trombeta da adoração. Deus falou para Moisés que os sacerdotes deveriam tocar as trombetas para reunir o povo para a adoração. No entanto, até a trombeta soar, eles não deveriam se reunir para qualquer cerimônia religiosa. Números capítulo 10, começando com o versículo 3, diz: "E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação." Neste versículo vemos que a trombeta era usada para reunir Israel para adorar. Quando a trombeta soava, havia uma fase muito importante de adoração. Esta trombeta regulava o tempo da adoração e prevenia as pessoas de se reunirem quando bem desejassem, e os impedia de definir datas ou estações com base nas suas conveniências. Ela também controlava a maneira ou a forma de adoração. Se não houvessem sacerdotes para supervisionar, as pessoas acabariam fazendo as coisas à sua maneira. Era muito importante que os sacerdotes tocassem o som correto. O acampamento cairia em total confusão na hora da adoração se o som da nota de aviso fosse tocado de maneira errada. Hoje os judeus não ouvem o som da trombeta de Deus chamando para a adoração. Apesar de muitos judeus irem à sinagoga, não estão se reunindo segundo o padrão divino, por isso se encontram em tamanha confusão. Tendo rejeitado o Messias, os judeus ainda procuram seguir a velha aliança que foi colocada de lado por Deus. Sem Cristo, ninguém pode adorar a Deus. Êxodo 30, versos 12, nos diz que os adoradores precisam de um resgate. Quando Cristo veio, sua vinda foi para prover um resgate para o homem, judeus e gentios. Ele disse em Mateus 20, 28, "Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos." Paulo também disse, para dar a sua vida em resgate de muitos. A morte sacrificial de Cristo foi o preço pelo pecado, e Deus só aceitará o sacrifício de Cristo como resgate.
Atualmente, os judeus não oferecem sacrifício, nem o resgate por seus pecados. Não buscam o som da trombeta, rejeitam o Messias, resultando em completa confusão. Os judeus incrédulos não adoram a Deus verdadeiramente há séculos, mas Deus não se esqueceu de seu povo. Há uma série de passagens que mostram que o som da trombeta voltará um dia para a nação de Israel, para a sua própria terra, onde mais uma vez adorarão ao Senhor. Muito bem. Levítico 23 contém o registro destas 7 festas do Senhor. Depois da festa das semanas, ou de Pentecostes, vem a festa das trombetas. Levítico 23, versículos 23 e 24. Entre a festa das semanas e a festa das trombetas, havia um longo intervalo, um período de tempo que não sabemos quanto. Este período representa a era da igreja, cuja duração é desconhecida, pois não temos ideia de quando o Senhor virá para arrebatar a sua igreja para o céu. Israel foi temporariamente colocado de lado. É algo temporário, como profetizou Isaías. E será, naquele dia, que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Isaías 27, versículo 13. Não há margem para dúvidas neste versículo. O Senhor claramente o interpretou em Mateus 24, dizendo: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 30, 31. Portanto, a festa das trombetas tem a ver com a reunificação de Israel em sua própria terra para adorar ao Senhor. Após a grande tribulação, se escutará a voz de Deus como uma trombeta e os judeus serão restaurados. É o dia do qual Joel profetizou dizendo: Tocai a trombeta em Sião. Joel, capítulo 2, versículo 1. Nós não vamos falar da adoração na igreja de hoje, pois a festa das trombetas está relacionada principalmente a Israel, depois à igreja. Antes de retornar à festa em Levítico 23, gostaria de mencionar que havia um sonido de trombeta para convocar a adoração, mas também havia um para convocar para a guerra. O povo de Deus nunca está sem inimigos. Era uma realidade para Israel no Antigo Testamento e é uma realidade para a igreja hoje também. O resumo da história de Israel mostra que houve muitas nações inimigas que não paravam de incomodá-los. Era importante que o sacerdote conhecesse os movimentos do inimigo e depois soasse o alarme para que as pessoas pudessem agir com sabedoria. Às vezes, Deus guiava o seu povo em outra direção, longe dos invasores. Em outros momentos, ele os enviava para a batalha, para lutar contra o inimigo. O som da trombeta dirigia cada movimento dos israelitas. Números 10, versículos 5 e 6 diz: Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do sul. Retinindo as tocarão para as suas partidas. Você vê como o sacerdote precisava ser cuidadoso ao soar a trombeta? Um som conclamava para adorar, outro para guerrear. Por isso, era necessário que o sacerdote a tocasse com exatidão e o povo prestasse atenção ao ouvir o som. O alarme era um aviso de perigo e chamava o povo para lutar ou para fugir. Deus conhecia os movimentos de seus inimigos e o seu povo só precisava obedecer ao som. Se os sacerdotes tocassem um som incerto, chamando as pessoas para adorar, em vez de lutar, o resultado poderia ser desastroso. Por outro lado, se o sacerdote fizesse isso com precisão e as pessoas obedecessem, Deus os livraria. Números capítulo 10, versículo 9 diz: E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Há 2 ilustrações na Bíblia em que Deus liberta o seu povo de uma maneira extraordinária, como resultado do bom uso da trombeta. A primeira é encontrada no livro de Josué, capítulo 6. Lá encontramos o registro de como os muros impenetráveis de Jericó caíram. Nada poderia impedir que o povo de Deus possuísse a terra de Canaã. Deus havia lhes prometido a terra e cumpriria a sua promessa. Ele havia dito a Moisés:
Far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Zebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Êxodo capítulo 3, versículo 17. No entanto, quando o povo de Israel chegou a Jericó, a cidade estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Josué 6, versículo 1. Mas o plano de Deus não foi frustrado. Ele ordenou que 7 sacerdotes pegassem as trombetas e guiassem o seu povo em torno da cidade de Jericó, uma vez por dia durante 6 dias e 7 vezes no 7º dia. Depois ele disse em Josué 6:5: E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo. Os sacerdotes e o povo fizeram como Deus lhes ordenara, e ao som das trombetas os muros caíram. Josué 6:20. Essa é uma história interessante na qual vemos o som de trombetas ordenado por Deus e os seus resultados. Isso é muito prático e instrutivo, pois contém a aplicação de uma lição necessária para os nossos dias. Nós também precisamos do som de uma trombeta que chama o povo de Deus para a batalha. A diferença entre Israel e os cristãos é que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Estamos lutando contra as hostes do diabo e vamos prevalecer. Hoje em dia ouvimos pregações água com açúcar relacionadas ao pós-modernismo, ao liberalismo, que não falam sobre o pecado e nem sobre Satanás, sobre a santidade de Deus ou sobre a pecaminosidade do homem. Não existe temor a Deus hoje, não há. Um liberal certa vez disse: Deus é bom, está sobre todas as coisas, por isso todas as coisas são boas. Isso é verdade? Eu respondo com a Bíblia. Ouça, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? 1 Coríntios 14:8. As trombetas eram muito importantes na vida da nação de Israel. Existe outro chamado de trombeta, o chamado para vigiar, para estar alerta. A trombeta com o som distinto não para de tocar oferecendo a salvação ao homem. Por ser a mensagem da palavra de Deus, deve haver um som que anuncie a bendita esperança do retorno de Cristo para os seus. Preparar o povo de Deus para a última trombeta é uma parte necessária da mensagem da igreja nesta dispensação. Paulo disse em 1 Coríntios 15:52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Em outra parte, ele descreve o evento da seguinte maneira: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. A trombeta de Deus, que se chama a última trombeta, e que marca o último grande evento da dispensação da igreja, soará quando nosso Senhor Jesus retornar para os seus. Ela tocará na primeira ressurreição, quando aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Esta é a bendita esperança, a esperança de todos os que colocaram a sua fé no Filho de Deus. É o som de uma trombeta que todo crente deve estar esperando, e pode ser que iremos escutá-lo a qualquer momento. Quando isso acontecer, seremos arrebatados, livres de toda a mágoa, tristeza, doença, das decepções e tribulações desta vida. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17. Esse som da trombeta em 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15 não é a trombeta que soava na festa das trombetas. É a última trombeta desta dispensação a que Paulo se refere, a quem anelamos ouvir, o som que tocará e nos tirará deste mundo de pecado para nos levar para a presença do Senhor Jesus. Eu espero que você esteja pronto. Sinceramente, eu espero. Com este pano de fundo, podemos estudar a festa das trombetas de Levítico, capítulo 23, sabendo que o significado das trombetas irá ajudar a apreciar mais ainda a festa das trombetas. Em nosso próximo estudo, veremos estes versículos. Se Deus quiser, nos encontraremos no próximo programa. Deus o abençoe e até lá.
Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.